Nesta manhã eu quero compartilhar com você um assunto muito interessante que eu gosto muito de pensar e refletir. Humildade. Muitos pensam que ser humilde é não ter as coisas, não ter dinheiro, não ter um nível cultural, não ter uma boa casa, enfim. As pessoas costumam relacionar humildade com miséria, pobreza. Comumente a gente vê alguém dizendo em relação a alguém pobre: é aquela pessoa que é humilde, aquela irmãzinha humilde. Porém, eu quero que você pare nesta hora e reflita comigo. Humildade não tem a ver com o que você tem de bens materiais, com o nível de cultura ou de bens que você amealha na sua vida. Uma certa vez eu li uma frase que ilustra bem o que nós queremos pensar e compartilhar hoje. Humildade é quando alguém que é grande decide tratar as pessoas como se elas fossem maiores. Ou seja, humildade não é você ser pequeno, miserável, sem cultura. Não, humildade é mesmo você tendo dinheiro, cultura, condições, o que você tiver na vida. Não é isso que vai definir a sua postura diante das pessoas. Nós temos que entender que o princípio que Jesus ensina na palavra é muito forte. Lá em Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 7, nós somos confrontados pela palavra que diz assim: tenham em vocês o mesmo sentimento que foi encontrado em Jesus Cristo. Ele era Deus, ele subsistiu em forma de Deus, mas ele não se considerou aqui na terra um Deus. Antes, ele decidiu se esvaziar, decidiu assumir a forma humana. Ele se aproximou de nós. E a Bíblia diz que ele foi fiel até a morte de cruz. Eu acho muito interessante, eu aprendo muito com Cristo acerca da humildade. E a palavra de Deus diz que nós precisamos ter esse sentimento de Cristo. Eu acho interessante que o nosso Deus soberano, o maior de todos, Jesus, o Filho de Deus, quando ele viu uma pessoa doente, clamando, como no caso do cego de Jericó e de tantos outros, que clamava: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aquele rei, o nosso Senhor Jesus, ele chegava perto da pessoa e ele dizia: o que você quer que eu te faça? Oh, meus amados, meus queridos que estão me ouvindo, ouça a voz do Espírito Santo falando com você. Essa é a verdadeira grandeza, essa é a verdadeira humildade. Você ter a capacidade e a bênção de possuir o dom, a cultura, o bem, o dinheiro e poder usar isso para servir as pessoas. Considerar os outros como se fossem maiores e mais importantes que você. Humildade não é você dizer eu sou pobre. Humildade é você dizer eu sou servo. Eu estou aqui para servir. Que Deus nos ajude e que essa palavra de 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, passe a fazer parte da nossa vida. Amarre a humildade em você e use-a para servir aos outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Senhor, ajuda-me, ajuda cada um de nós a entender o princípio de humildade, de servir, de que quanto mais nós recebemos de Ti, ó Pai, mais compromisso nós temos de servir ao nosso próximo. Que Deus abençoe a todos vocês. Pastora Eurides Obalski, a serviço do Reino de Deus.